Fala pessoal, estou aqui de novo com Wagner, para ajudar a Fala, meu passar amigo. passar um pouquinho de cenário para a gente. A gente já fez um vídeo anteriormente, a gente vai atualizar um pouco sobre o que foi falado e sobre o que está rolando agora, né, Wagner? Legal. Bom, a gente falou muito de evolução do fiscal brasileiro, que segue um problema para a gente pode até comentar um pouco mais hoje. A gente falou do quadro eleitoral, que tinha sido a melhora das pesquisas para os candidatos de direita, tinha sido um trigger para o mercado andar um pouco melhor no primeiro semestre. Isso meio que reverteu um pouco, tá? Mas o mercado sentiu pouco. Mas eu acho que no primeiro vídeo a principal mensagem foi o quanto que o cenário internacional dominou aqui os mercados domésticos, tá? E eu acho que tem algumas alterações importantes para isso. Exatamente. Então vou passar agora o que está rolando no momento. A gente já tem até uma colinha aqui das particularidades com relação ao crescimento da economia americana, né? Ele segue resiliente, o juro já começa a cair aí pelo Fed, né? Isso tende a tracionar ainda mais a economia americana. Eu vou dar um passo atrás, tá? Só para relembrar um pouco do qual era a nossa tese, e eu vou trazer uma teoria aqui, que é a teoria do Dollar Smile, que eu acho que ajuda a ilustrar essa conversa nossa. Mas o que era a nossa tese aqui para o Brasil ter andado bem no primeiro semestre? Tá? E não foi exclusividade, se a gente olhar, emergentes como um todo andaram bem, né? Mercados ex-Estados Unidos, na verdade, andaram bem no primeiro semestre, que era a tese do fim do excepcionalismo americano, né? O mercado nos últimos anos foi um fluxo de dinheiro quase que uníssono, né, para os Estados Unidos, e com toda aquela questão de tarifa, economia americana aparentemente indo para uma desaceleração, isso fez com que os investidores internacionais se questionassem um pouco na hora de alocar seu recurso e tirassem um pouco dos Estados Unidos e mandassem para emergentes como um todo. A gente foi super favorecido nisso. Essa tese, ela tinha implícito ali uma teoria de que a economia americana caminhava para uma desaceleração, né, muito por conta, e acelerada por conta dessa questão de tarifas, né? Isso era prejudicial para a economia americana, né, uma desaceleração com inflação vindo. Só que isso não se justificou nos dados. Quando a gente olha os dados mais recentes de atividade americana, os dados são muito bons, tá? Eu não sei para que câmera que eu olho aqui, eu vou olhando para todas elas. E, inclusive, o próprio Fed de Atlanta tem estimativas para o PIB do terceiro trimestre na ordem de 3,5%, que é muito forte. Tá? A gente tem o consumo privado acelerando nos Estados Unidos, né? A gente tem um mercado de trabalho que começa a dar uma patinada, mas ainda está equilibrado. Então, isso não vai de encontro com o nosso cenário inicial, que era da economia desacelerando. Tá? E aí eu trago a teoria do Dollar Smile e por que isso importa para a gente. Tá? Tem uma teoria ali no mercado que ela dita sobre a força da economia americana e o poder do dólar no mundo, o valor do dólar no mundo. E ela fala basicamente que quando a economia americana está muito ruim, né, recessão e tudo mais, em geral isso é bom para o dólar, né, porque o investidor ele fica com medo, né, quando você está num período recessivo, e ele vai para o que ele acha que é mais seguro no mundo. E uma das coisas mais seguras que no mundo é o dólar. Então, quando as coisas estão muito ruins, isso é bom para o dólar, isso tem que ser ruim para a gente aqui. Só que quando as coisas estão muito boas também, o cara vai para o dólar, né? Porque a economia está gerando emprego, as empresas estão bombando, né? Está gerando lucro, então as oportunidades em geral vão estar nos Estados Unidos. Isso também tem que ser bom para o dólar e ruim para a gente aqui. E aí, quanto que é bom para a gente? É na meiuca, né? É quando o negócio lá não está muito aquecido. E na crise o pessoal foge para o dólar. E também, quando o cenário está muito bom para os americanos, o pessoal foge para o dólar também. Exatamente. Da mesma forma. Parecia que a gente estava caminhando para a meiuca, tá? E esses dados recentes trazem algum receio de que a gente pode estar reacelerando lá. E aí esse recurso que veio para cá, né, nesse fim do excepcionalismo americano, isso pode estar em xeque. Sim. Óbvio, tudo muito inicial ainda, a gente nem está tendo dado direito nos Estados Unidos, porque eles estão em shutdown, né? Então o governo lá paralisou, então a gente tem
muita defasagem ali de dado de inflação, de atividade, mas com as coisas que a gente consegue traquear, parece que a economia anda muito bem. Perfeito. E com relação às Big Techs também, que agora estão tendo que investir bastante, né? Como você comentou na conversa aqui antes desse bate-papo. Esse é um outro tema que está muito presente também, que é a quantidade de investimento em data center, né, principalmente em data center, mas em infra de uma maneira geral, que as big techs, né, as empresas relacionadas a essa onda de inteligência artificial estão fazendo. Só para a gente ter uma dimensão, se a gente juntar as 7 maiores, né, as Big Seven, elas investiram algo como 400 bi de dólar até agora, nesse ano, o que é mais ou menos 1% do PIB americano. Isso é um valor que assim, é fora de qualquer escala e é muito mais do que já teve de investimento, né? Não tem qualquer perspectiva disso se você olhar para o passado de ter tido um investimento desse tamanho. E isso traz algumas dúvidas sobre o nível de preço, principalmente, que a gente tem hoje no mercado americano. Tá? Porque se a gente olhar para essas companhias Big Techs no passado, um grande atrativo delas sempre foi porque elas tiveram uma estrutura que era asset light, né? Uma estrutura em que era intensiva em capital intelectual, mas que demandava pouco dinheiro de investimento, né? Se você pegar a Amazon um pouco mais, porque tinha umas linhas de varejo, mas o Facebook, o Google, né? A própria Apple, essas empresas têm pouco capital físico empregado, tem muito capital intelectual. E aí, quando você olha para a rentabilidade delas, era astronômica. O cara empregava pouco capital e gerava um caminhão de dinheiro. Essa realidade parece estar mudando. Esses caras hoje eles estão comprometendo um percentual relevante do fluxo de caixa deles com investimentos. Aí está exigindo um investimento grande em data center, né? A parte de AI exige muita infra, né? Então não é à toa que o chat GPT está preguiçoso, né? Se a gente vê aí que às vezes você dá uns prompts, ele contorna, tenta não te... Já tem um gargalo ali. Porque, cara, é uma demanda enorme de energia, de data center, de toda a infra para você poder... o poder computacional exigido para poder gerar a inteligência artificial é muito grande. E aí o que o mercado está se questionando cara, será que essas empresas vão conseguir rentabilizar esses investimentos feitos? Né? Dado que tem muita coisa que é em chip, que deprecia muito rápido, né? O chip hoje deprecia em 5 anos. Então, se você somar a depreciação desse investimento, né, que parece que é grande, será que os caras vão conseguir atingir um nível de receita que é suficiente para isso ser rentável? E aí, obviamente, que essa é a pergunta de 1, 2 tri de dólar, né, que todo mundo está tentando responder. Tem uma galera que é mais cética em relação à inteligência artificial. Tem uma galera que acha que isso é a nova revolução industrial e que, enfim, isso vai revolucionar tudo. E a gente está no meio desse debate, que é um debate que eu acho que é o mais importante que está acontecendo no momento hoje para os mercados. Pode ser algo semelhante ao que aconteceu com a bolha das .com, né? Ali Pode em ser. 2000. Pode ser. Se a gente chegar à conclusão de que AI não é isso tudo, não se converte em receita da forma como a gente, como está nos preços hoje, a gente tem que ter uma correção muito grande para... Não significa que A não vai ter um impacto relevante no mundo, ou já está tendo, assim como a internet teve, né, na bolha das .com, mas o investimento que é feito nessas empresas, a crença sobre o lucro que elas vão ter, né, no futuro, como vão rentabilizar, é gigante. Né, tá muito fora alto de escala. repente, né? Exatamente. Isso impõe um risco ali bastante elevado, possivelmente, para a Bolsa Americana nesse momento. Perfeito. Outro tema que a gente tem lá fora também é juro, né? Sim. A gente tinha um posicionamento do Banco Central americano que figurava até a última vez que a gente fez a escola, que era um posicionamento um pouco mais duro. O Powell falava que o principal mandato dele ali era o mandato de inflação, que ele estava preocupado em trazer a inflação para a meta. Só que o discurso dele mudou um pouco de lá para cá. Né? E mesmo com uma inflação ainda substancialmente fora da meta,
ele tem se mostrado cada vez mais sensível para o emprego. Né? O desemprego aumentou marginalmente nos Estados Unidos, ainda é um nível de desemprego que praticamente pleno emprego lá, mas ele mostrou uma hipersensibilidade desse mercado de trabalho desaquecendo e já comunicou que vai ter uma política mais estimulativa, né? Que deve cortar juros. Algumas pessoas projetam que corta juros esse mês ainda e alguns cortes para o ano que vem. Tá? Então, a gente caminha para um cenário que é um cenário esquisito, que é a economia americana forte, o mercado de trabalho aquecido, a inflação fora da meta e o Banco Central cortando juros. Tá? Isso tende a ser gasolina para o mercado, para mercados acionários e para ativos de risco. Né? Então, por isso que, mesmo com esse receio de bolha que muita gente demonstra, é difícil apostar contra, porque está tudo favorável para o mercado lá andar. E esse medo também acaba jogando o ouro lá para cima, né? E aí agora tem gente correndo, né? Quando começa a ter muita inflação no mundo, né? E bancos centrais acomodando essa inflação, né? Bancos centrais ali menos duros, você tem ativos reais andando, né? Então, ouro, Bitcoin, as próprias ações. Então, as pessoas correm do dinheiro e vão para onde tem algum valor ali que corrige pela inflação. Perfeito. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Wagner, mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Galera. Até mais.